Vila Planalto, eu encontrei essas duas senhoras simpáticas, Dona Maria do Chapéu e Dona Jaira, que são paroquianas há muito tempo aqui da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. A importância da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia vai além da sua beleza, tanto por fora como por dentro. A paróquia, ainda em 1957, acolheu os pioneiros da Vila Planalto. Era muito companheirismo, era um círculo de vizinhança muito grande, as pessoas se conheciam, as pessoas eram mais solidárias, as crianças brincavam na lama, né, na poeira, não tinha asfalto. Então era assim, uma coisa que hoje a gente sente falta, que nossos filhos não tiveram a oportunidade, né, de ter esse ciclo de vizinhança e que o vizinho cuidava do filho do outro, né? E a igreja que era um ponto de encontro? Era o maior ponto de encontro, era aqui. E não só essa igreja, porque no início era 22 acampamentos. Em cada acampamento tinha uma pequena capela. Como? Tinha a capela perto do Armazém de Geraldo, né, Maria? E essa igreja, né, que era uma capela, que era a matriz. E nos outros acampamentos tinha uma cruz que formava em cada acampamento orações, então era a capelinha de cada acampamento. Quando era no mês de maio, a gente reunia, cada um no seu acampamento cuidava do grupo. Levavam a Nossa Senhora, cada um tinha um santinho de fazer o andar para vir encontrar aqui no último dia de maio. Aí coroava Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Aí era aquela festa, porque era chegando um andor de lá cantando, chegando outro cá de cima. Quando eu cheguei para aqui, 60, aqui não tinha padre ainda. Todos domingos a gente ficava esperando, vinha um, vinha outro, tinha domingo que não vinha. Aí a gente tinha que ir para a missa lá na igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. E aí mais foi indo, que até começou a vir, né, os padres para ficar mais um tempo, até que veio o Dom Ávila. Aí o Dom Ávila veio e ficou muito tempo. O atual bispo auxiliar de Brasília, Dom Marconi Vinícius Ferreira, é fruto dessa comunidade. Conheci o Padre Marconi, era criancinha. O meu filho mais velho é da idade dele. Então eles combinavam muito lá na escola, porque o Padre Marconi era muito tímido, não sabia brigar com menino nenhum. E os meninos ficavam querendo bater nele. Aí o meu filho falava, vocês não põem a mão não, se bater nele, bate em mim primeiro. Entendeu? De pequeno, ele ajudava aqui, eu fazia festa junina e tinha as barracas aqui, a roda da igreja, no tempo do Monsenhor Ávila. Aí ele ficava me ajudando na barraca. Ele não sabia nem dar troco, ainda estava pequeno, mas ele queria ajudar. Aí depois foi coroinha, né? Aí todo mundo falava, daí vai ser um padre, porque ele ajudava na igreja, tudo. Eu sempre devo a minha vocação, primeiro a Deus, porque é Ele quem chama, não é? E quando Deus chama, o coração não aguenta, tem que responder, não é? Mas também a minha família. Eu venho de uma família muito católica, nós somos 8 irmãos, não é? E meus pais já falecidos, eles vieram no início de Brasília. Papai veio para a construção de Brasília, então nós morávamos na Vila Planalto, onde era um acampamento para aqueles que iam construir a esplanada dos ministérios, né? E de fato até hoje estamos lá na Vila Planalto, batemos o pé e não saímos de lá, né? Mas era para ter sido extinta a Vila Planalto, ali seria um setor de clubes e hotéis no projeto primeiro de Brasília, mas hoje a nossa querida Vila Planalto continua ali. E devo igualmente a minha vocação, esse chamado, aos padres que passaram pela Vila Planalto. Dentre eles, nosso inesquecível Dom Ávila, que foi bispo auxiliar de Brasília, depois arcebispo dos militares, e que já está no céu pedindo por nós, né? Então eu fui coroinha de Dom Ávila, e ele foi incentivando a minha vocação, participei de encontros vocacionais, e logo muito cedo entrei para o seminário. Aos 14 anos já fiz seminário menor, naquela época tinha um seminário menor, depois seminário maior e já fui ordenado padre em 1988. Dom Falcão sempre me diz isso, né, até os dias de hoje. Olha, você é o primeiro, tem o ônus e tem o bônus, né? O primeiro é sempre o primeiro, mas também tem o ônus da gente ser ou tentar ser modelo, que eu ainda estou muito longe
de selo, mas de tentar ser, inclusive, incentivo para outras vocações em Brasília, para o ministério sacerdotal de que tanto necessitamos. Pelo nosso passeio pela história da fundação da igreja em Brasília, conhecemos onde tudo começou. A Ermida de Dom Bosco, Paróquia São João Bosco, Igrejinha de Fátima e Nossa Senhora de Pompeia. Porém, a Catedral de Brasília, símbolo da fé católica no coração do Brasil, surgiu da criatividade de Oscar Niemeyer, provocando em todos nós uma bela sensação. Para conhecer um pouco mais aqui desse ícone da fé católica no Brasil e no mundo, nós convidamos o professor Antônio Carlos Carpintero. Professor, o que significa essa construção, essa igreja para a arquitetura brasileira? Ela é uma igreja que ela puxa, o Niemeyer nunca declarou isso, mas os elementos que ele puxa são da catedral gótica mais tradicional. É a estrutura, uma estrutura muito bem definida, que marca a arquitetura, que define a arquitetura, os vitrais, e a igreja fica se formando dessa estrutura e arquitetura. E além disso, a catedral gótica tradicional, ela é construída quando tem túmulo de um mártir, olhando para leste, quando não tem, olhando para oeste. E tem sempre uma rosácea na fachada, né? Essa rosácea foi posta no chão, ele botou a rosácea deitada, então ele fez uma arquitetura gótica sem declarar isso, mas são os elementos da arquitetura gótica numa arquitetura absolutamente moderna. Agora, tem uma situação interessante aqui também na catedral. Quando você entra na igreja, você entra para baixo num corredor um pouco escuro. E lá dentro você vê aquela luminosidade toda. O Niemeyer falava que ele era ateu, mas que ele foi buscar na história das catacumbas. O túnel preto é esse período da catacumba para o cristão se recolher. Quando entra é aquela explosão de luz. E aí é um outro aspecto a ser salientado. A catedral é o único templo religioso na área mais conhecida e mais fotografada e mais filmada da nova capital, que é a Esplanada dos Ministérios, cuja parte final é exatamente a Praça dos Três Poderes, pois ali à direita de quem desce para o Congresso Nacional, para o Palácio do Supremo Tribunal e para o Palácio do Planalto está a Catedral, cuja forma arquitetônica chama atenção no mundo inteiro. Ali foi celebrada a missa de inauguração de Brasília. E um detalhe, uma curiosidade, uma foto dessa missa celebrada por Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota ficou conhecida. No primeiro banco estavam o presidente da República, Juscelino Kubitschek, e o vice-presidente da República, João Goulart. Num determinado momento da missa, e o fotógrafo foi feliz ao conseguir registrar isso, o presidente Juscelino não resistiu e começou a chorar. Então a foto ficou muito conhecida do presidente abaixando a cabeça, colocando a mão sobre o seu rosto e do lado dele, olhando com um olhar profundamente piedoso, o vice-presidente João Goulart, assistindo aquele momento de fé do presidente da República, que a despeito de muita oposição e de muita descrença, conseguiu em 4 anos erigir no Planalto Central a nova capital do Brasil, que vai ser consagrada a Nossa Senhora Aparecida, não por acaso, a padroeira do país. Foi iniciada, teve 2 etapas. Essa primeira etapa que foi apenas levantar as colunas. Ali havia aquele espaço no centro, né? Um buraco imenso, né? Por isso que eu dizia que ela foi uma das primeiras paróquias a ser criadas, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, da Catedral, mas toda a atividade da paróquia se desenvolvia na cidade, na Vila Planalto. Depois começou a segunda fase, que foi justamente
em previsão da inauguração da Catedral em 1970, com o Congresso Eucarístico, o 8º Congresso Eucarístico de Brasília. Então, o Dom Nildo começou com a campanha chamada Campanha das Marias, era uma campanha dirigida a todo o Brasil, pedindo às Marias, né, que desse a sua contribuição para construir a catedral, a igreja dedicada a Maria, a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A experiência de entrar aqui pela porta da catedral é impressionante. Isso porque a gente passa por esse túnel escuro aqui, que representa as catacumbas, e assim que a gente chega, é essa explosão de luz. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o pároco da Catedral de Brasília, o Padre Firmino, que vai contar pra gente aqui qual é o significado da catedral para Brasília e para todo o Brasil. Então, Tiago e todos que nos assistem, a catedral está no início da esplanada dos ministérios. Então é como se fosse o primeiro ministério. A gente tem o batistério também, né? Como é que o batistério é composto? Porque ele também é muito singular. Então, o batistério, como nas igrejas antigas, ele é um lugar à parte. Ele não está dentro da nave, mas o acesso é pela nave ou pela parte externa da catedral. Tem uma belíssima cúpula que quem olha de fora acha que é um pão. E realmente, né, é esse simbolismo do pão. São as mãos, a catedral, o pão, a cúpula do batistério e o cálice que a gente fala do campanário, onde estão os sinos da catedral. São 4 sinos que foram presenteados pela Espanha, né? Pinta, Nina, Santa Maria, lembrando das caravelas de Cabral, e ainda Pilarica, né? Lembrando da padroeira da Espanha. A cruz é a original da primeira missa aqui em Brasília. Então ela é de 57 e essa primeira missa foi celebrada ali no Cruzeiro, atrás do Memorial JK, onde lá tem uma cruz réplica dessa. Então essa é a original feita para aquela missa. A Pietà foi também um presente, né? Lembrando do Vaticano e de toda a beleza de lá. Temos essa obra que manifesta também esse encontro da Virgem com Cristo, levando os fiéis também a vivenciarem toda essa graça. A cripta é o espaço que temos embaixo do presbitério, onde vão ser sepultados os bispos que aqui residiram, né, que foram titulares ou auxiliares, né? O primeiro bispo de Brasília, Dom Nildo, está lá sepultado. Quais são os principais trabalhos pastorais que são desenvolvidos aqui na catedral? A catedral ela é atípica, né? Porque ela é uma catedral que não tem povo que mora à sua volta. São só os funcionários dos ministérios que participam da missa aqui ao 12h15 durante a semana, mas no final de semana nós temos missas que atendem ao povo. Sempre que eu venho a Brasília, eu venho na catedral. Acho muito lindo. E muito assim, a gente fica muito tranquila aqui dentro, né? Um espaço muito gostoso. É uma catedral impressionante, é a minha primeira vez aqui. E realmente é muito bonito a forma como tudo leva a você olhar para o alto, né? Well, what I said to Anna as we walked in, I've been to many cathedrals in Europe, in South America, in the U.S., and there's a feeling of darkness in the cathedral. And this one feels like light and air. It feels open and very beautiful. Aqui, em 1991, o Papa João Paulo II visitou pela segunda vez a nossa terra. Uma multidão tomou conta da esplanada dos ministérios e, após aquela celebração, o Papa abençoou a pedra fundamental que daria origem à Catedral Militar Rainha da Paz. Querido Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, que foi o primeiro arcebispo militar do Brasil, quem conseguiu trazer para este local esta obra de Oscar Niemeyer como catedral militar e introduziu este costume do dia 25 ser dedicado, de cada mês, dedicado à Rainha da Paz, com um dia inteiro
de oração, de profunda espiritualidade, de reuniões, de aprofundamento catequético da fé, de confissão, adoração ao Santíssimo e santas missas. A estrutura jurídica da Arquidiocese Militar é voltada para os militares da ativa, da reserva, com os familiares. A igreja é mãe, a igreja é família de todos, então não há diferenciação jurídica entre aqueles que frequentam. Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, ou apenas Dom Ávila. Sua história de trabalho se confunde com a da capital federal e de muita dedicação aos pobres. Ele era mineiro, tinha o seu coração bem mineiro, naquela fé a Nossa Senhora, a fé como padre, como bispo. Vários dos costumes que nós temos aqui e que nós temos ainda na Arquidiocese Militar, que foram introduzidos por ele. Então eu creio esta simplicidade de filhos que sabem que são amados por um pai, que sabem que são remidos em Jesus Cristo, no sangue redentor da cruz, e que procuram viver animados pelo Espírito Santo. Eu creio que esse espírito de família cristã, de família igreja, Dom Ávila plantou de maneira bastante forte e fecunda na Arquidiocese Militar. Aqui no Santuário Dom Bosco é possível conhecer uma relíquia do santo. É um pedacinho do osso do braço direito do salesiano que foi colocado nesta estátua aqui. A profecia dele, que vislumbrou uma terra de riqueza inconcebível, estimulou a criação da cidade de concreto. Mas desde o sonho de Dom Bosco, não param de crescer os dons e carismas da igreja em Brasília. Brasília ficou a sede do poder. Então, muitos, inclusive bispos, entendem Brasília como esplanada dos ministérios, catedral, Dom Bosco, pontos que a gente pode dizer turísticos. Brasília é muito mais do que isso. No campo das paróquias, hoje nós temos 150 paróquias na Arquidiocese, mais de 300 capelas, e de fato a igreja é aquela que estende primeiro a mão a quem chega, não é? E acolhe muito bem. Então, acho que este fruto da igreja em Brasília é bastante belo, talvez ainda um pouco escondido, mas as paróquias são de verdade mães que acolhem os filhos que vêm de fora. A gente teve uma coisa muito interessante aqui na igreja de Brasília, que o clero e os fiéis estabeleceram um plano pastoral. Queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre essas urgências contidas no plano pastoral. Na nossa Assembleia, a palavra mais forte e a palavra que mais saiu em toda a Assembleia, seja com a colocação dos leigos, ou dos padres, ou do próprio Dom Sérgio e de nós auxiliares, foi a palavra formação. Precisamos de formação, todos falavam isso. O plano de pastoral está desenvolvendo o que nós chamamos as escolas de formação permanente em cada vicariato. Cada semestre, nós separamos uma vez por semana uma determinada paróquia. Isso é muito bonito porque está havendo uma unidade entre as paróquias, que nós chamamos setor. Então, vou dar um exemplo. O vicariato centro é dividido em 4 setores. Esses 4 setores, cada um deles tem 12 a 15 paróquias. Então, cada setor, os padres se reuniram e disseram: a paróquia tal vai ser o centro do setor, para que lá haja este curso de formação permanente para os leigos. E nós mandamos todos para lá. E nós já tivemos cursos, doutrina social da igreja, Bíblia, liturgia, agora estamos preparando um sobre a teologia do corpo e a moral, e também história da igreja. Brasília surgiu de um sonho profético de São João Bosco, e a partir desse sonho, muitas pessoas ajudaram no crescimento da capital do Brasil. Por isso, como não dedicar esse programa aos valentes candangos que acreditaram nesse sonho, na profecia que se cumpriu? Brasília, capital da fé.
dia 3 de maio de 1957. A primeira missa. Juscelino Kubitschek, João Goulart e mais 15 mil fiéis participam da cerimônia celebrada pelo cardeal Dom Carmelo Mota. É o batismo da cidade que acaba de nascer.